Olá, investidores, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Zahavi Investimentos. Hoje, comigo, você vai aprender sobre dívidas. Tá pronto? Vem! Então, como eu disse, nós vamos começar a parte educacional do Zahavi Investimentos, como o Rafael apresentou antes, né? O canal é novo, então já aproveita, já bate no sininho, já se inscreve, comenta a coisa que você mais quer saber sobre educação financeira, que eu vou trazer nos próximos vídeos. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre dívidas. Dívidas. A primeira coisa mais importante para saber é reconhecer que você tem dívidas. Eu sei, é difícil você finalmente botar a mão na cabeça e dizer: caramba, eu estou endividado. Fez isso, já deu o primeiro e grande passo. A partir daí, tudo fica mais fácil. Então, para o próximo passo, para ser simples e rápido, coloca todas as dívidas num papel. Pega um carvão, pega um pedaço de lápis, pega uma caneta, uma canetinha, escreve do começo ao fim todo mundo que você deve. A sua mãe, o padeiro, o cachorro quente da esquina, o agiota. Eu espero que vocês não tenham dívida com agiota, mas se tiver, coloca a dívida com agiota. Empréstimo de banco, empréstimo com o irmão, financiamento da casa, do imóvel, do móvel, do carro, enfim. Pegar todas as dívidas, colocar tudo no papel. Ver o tamanho da confusão que você se meteu. A partir daí, você vai começar a resolver como trabalhar com essas dívidas. Então, dessas dívidas, você tem que reconhecer o seguinte: quais dessas dívidas são boas e quais dessas dívidas não são boas, para a gente não falar outra palavra, para não chamar mais dívida. Então, assim, é interessante esse conceito de o que é uma dívida boa e o que não é uma dívida boa. A maioria das pessoas acredita que tudo de dívida é ruim. Não. Vai dizer que você está fazendo um curso de especialização. Isso é uma dívida boa. Que você está comprando o seu primeiro imóvel. Isso também é uma dívida boa. Porque no fim das contas, o curso você vai adquirir esse conhecimento. No caso do imóvel, você vai adquirir um lugar para morar o resto da vida. Vai sair do aluguel, vai ficar muito mais tranquilo. E se tudo mais não der certo, você já sabe que pelo menos um teto sobre sua cabeça você vai ter. Caso das dívidas ruins, que a maioria dos brasileiros, infelizmente, ainda está enrolado, nós temos dívidas com cartão de crédito, dívidas com empréstimo, e todas as outras que nós sabemos, né? Como eu falei no começo do vídeo, a dívida com o tio do cachorro-quente, com a sua mãe, com o seu irmão, com o primo. Então, essas dívidas ruins têm que ser o alvo de ataque para você finalmente começar a sair delas. Então, reconhece, anota as dívidas e depois elenca quais são as principais, as boas e as ruins. Uma vez que você reconhece as dívidas que não são boas, você vai elencar quais das dívidas você vai trabalhar primeiro e a partir daí você vai se organizar financeiramente para poder sanar essas dívidas. E aí, nesse reconhecimento do que você vai trabalhar primeiro, tenta levar em consideração as dívidas que são mais altas ou que estão a longo prazo. Uma forma de fazer isso é tentar renegociar com os bancos que você possua dívidas para talvez pagar uma menor taxa. Depois que você negociar com os credores, siga à risca aquilo que você precisa fazer. Seja trabalhando com com aquilo que você já recebe como um salário ou como um prolabore, até fazendo trabalhos extras para poder pagar mais rapidamente essas dívidas. Mas o mais importante de tudo é que você precisa se organizar para poder começar a pagar essas dívidas. Parece óbvio pensar dessa forma, mas não é assim que todo mundo pensa. Depois que você consegue negociar essas dívidas a juros mais baixos, por exemplo, você vai começar a mudar de hábitos. Então eu entendo que assim, é difícil sair das dívidas quando a gente tem tantas demandas. Então o que você precisa fazer é reduzir um pouco as suas demandas, para você poder sobrar um pouco mais para poder pagar essas dívidas. Como é o caso tratado no livro O Milionário Mora ao Lado. Nele existem 7 hábitos que a maioria dos milionários tem e que ajudam eles a continuarem milionários e onde a maioria deles saiu da pobreza. Ou seja, saiu do 0 a 0 para uma vida que eles possuíam 9 bilhões.
Então, um desses hábitos fala justamente sobre isso. Você muda os seus hábitos de consumo para viver com um pouquinho menos e a partir daí você conseguir uma reserva de valor, poder quitar dívidas e ainda ter alguma reserva de emergência, que é a reserva de segurança, para quando tudo mais der errado. Então, até aqui conseguimos entender que o problema das dívidas vem de você primeiro não perceber que está endividado, quando ela já chega num grau muito relevante de endividamento, e depois você poder gerenciar isso justamente porque você já está naquela bola de neve, naquela confusão. Então, para tentar sanar isso, é preciso um planejamento financeiro, uma organização dos seus hábitos, né, uma reeducação de hábitos e também educação financeira. Então, se você gostou até aqui, vai lá, toca nas notificações, faz um comentário, o que você quer saber sobre como sanar as dívidas, que outras dúvidas vocês podem ter. E sobre a educação financeira, se tem alguma coisa que você gostaria de aprender mais aqui nos Arraiva Investimentos. E por que a gente fala tanto sobre se organizar para sair das dívidas, né? Porque a dívida, na verdade, ela causa um impacto tamanho e a gente às vezes não percebe. Como o Cerbasi costuma dizer nos seus livros, impacta principalmente no seu relacionamento. Quando você vive uma vida como um casal ou como uma família, quando a vida financeira não vai bem, quando você está cheio de dívidas, parece que todo o resto também não vai bem. Então, as dívidas, o problema de ter dívidas não é apenas uma questão de gestão financeira, de gestão do seu bolso, daquilo que você ganha, daquilo que sai, ou daquilo que você consome. É também uma questão de bem-estar físico, mental e emocional. Então, o maior quesito que a gente trata em relação a ter dívidas e a não sanar essas dívidas em tempo hábil é para você ter um pouco de paz. Ou seja, se você tem dívidas, você não tem paz, a sua família não tem paz, você não consegue consumir o que você deseja e você não consegue levar o seu planejamento dos seus sonhos, dos objetivos para frente. A faculdade não vai bem porque você não consegue pagar, o seu emprego fica à mercê ali de qualquer humor do chefe, e se o chefe for você, você fica à mercê dos humores dos funcionários. Então, o tratamento da dívida não é apenas para você poder consumir o que você quiser, ou apenas, que também é bem importante, né? Mas trata muito mais da questão do seu emocional, de você ficar aliviado e dormir bem durante a noite. Depois de toda essa informação que eu passei para vocês, o que a gente pode deixar como lição, né? Precisa de organização, precisa de reconhecimento, precisa de educação financeira. Então, para o futuro, para que você não tenha novas dívidas ou novas dívidas que não são boas, tenha educação financeira. Invista em você, invista no seu conhecimento, porque é ele que vai te salvar quando você estiver com dívidas e quando você não quiser ter novas dívidas. Por hoje é isso. Obrigada. Até a próxima.